Você já se perguntou se tudo o que te ensinaram sobre o desejo masculino é mesmo verdade? Pois é. Desde cedo, ouvimos frases como "homem pensa em sexo o tempo todo" ou "homem é movido só por instinto". Mas quando olhamos de perto, essas frases não sustentam a realidade de muitos homens. Na prática é bem diferente. Neste vídeo vamos te mostrar o que a ciência diz sobre o desejo masculino, e não é o que você pensa. Vamos quebrar 4 grandes mitos que distorcem o entendimento sobre a sexualidade dos homens. Você vai perceber que o desejo não é constante, nem puramente físico e muito menos automático. A verdade é mais humana, mais emocional, mais complexa e, por isso, muito mais interessante. Então se prepara, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre o desejo masculino para sempre. A crença popular diz que o homem está sempre pronto, sempre animado e que nunca recusa sexo. Mas na realidade, o desejo masculino oscila, e isso é completamente normal, embora pouco falado. Estresse, cansaço, ansiedade, insegurança, tudo isso interfere diretamente na libido do homem. A ciência já provou que o desejo não depende só de hormônios. Testosterona ajuda, mas não é tudo. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que homens em relacionamentos longos não mantêm o mesmo desejo constante. Isso porque o desejo masculino também está ligado ao emocional, à qualidade do relacionamento e à saúde mental. Ou seja, mesmo que o corpo esteja apto, a mente pode estar completamente fora do clima. Agora pense em quantos homens se sentem culpados por não corresponder a essa imagem de sempre prontos. Essa pressão gera vergonha, silêncio e desconexão. O problema não é falta de desejo, é excesso de cobrança. E talvez seja a hora de libertar os homens dessa prisão invisível, onde o desejo tem que ser automático. Quando isso acontece, abre-se espaço para a verdade. O desejo é humano, e não um interruptor ligado o tempo todo. Quem nunca ouviu que homem só pensa com a parte de baixo? Mas essa ideia desumaniza completamente. Ignora tudo o que há de emocional e psicológico por trás do desejo. Pesquisas mostram que homens também são afetados por sentimentos, inseguranças e conflitos emocionais. O desejo pode sumir quando há estresse, mágoas, insegurança ou sensação de rejeição. Quer uma prova? Pergunte a um homem como ele se sente depois de uma briga séria com a parceira. Muitos vão dizer que o desejo simplesmente desaparece, como se fosse sugado pela tensão emocional. Isso acontece porque, assim como as mulheres, os homens também precisam de conexão, não só de estímulo. E é exatamente aqui que os estereótipos atrapalham. Homens aprendem a calar emoções desde cedo. A sociedade ainda espera que eles sejam racionais, duros e desapegados, inclusive no sexo. Mas quando esse bloqueio emocional se instala, ele contamina até a intimidade. O resultado? Falta de comunicação, desejo reprimido e relações sem profundidade emocional. É por isso que quebrar esse mito é urgente. Homens também desejam ser ouvidos, vistos e amados. Na prática, todo relacionamento passa por fases, e o desejo acompanha esse ritmo. Nos primeiros meses, há um pico de hormônios, química, novidade. Mas depois, a rotina entra em cena. E quando a rotina chega, o desejo não desaparece. Ele só exige novos caminhos para se manifestar. O problema é que muitos casais interpretam essa mudança como falha, como se algo estivesse errado. Mas não está. É natural. A paixão vira parceria. A pressa vira cuidado, a euforia vira profundidade. E nesse novo cenário, o desejo pode ser reconstruído de outra forma, com mais presença e afeto. Homens especialmente tendem a responder bem a gestos de carinho, valorização e escuta emocional. Ou seja, reacender o desejo não é questão de performance, mas de conexão. Quando o homem se sente emocionalmente seguro, ele se abre. E o desejo pode renascer. É nesse ponto que muitos casais erram. Tentam reacender o sexo sem antes reacender o vínculo. Mas quando há reconexão emocional, o físico volta a acontecer com mais fluidez e prazer. A crença é que,
Se ele sente desejo, precisa satisfazê-lo, imediatamente como um impulso incontrolável. Mas essa narrativa é perigosa, porque tira dos homens a responsabilidade sobre seus próprios comportamentos. E pior, desconsidera todo o contexto emocional, relacional e social que influencia o desejo. A verdade é que o desejo masculino é moldado por múltiplos fatores, e não é só biológico. Homens que se sentem valorizados, ouvidos e conectados, emocionalmente tendem a desejar mais e melhor. Mas quando estão pressionados, sobrecarregados ou emocionalmente isolados, o desejo diminui drasticamente. Então não, o desejo não é uma fera solta. Ele pode e deve ser entendido, acolhido e cultivado. Ao entender isso, abrimos espaço para uma sexualidade mais consciente, empática e verdadeira. E talvez essa seja a grande chave para relações mais saudáveis. Abandonar os mitos e olhar para o real. O desejo masculino não é um roteiro fixo. É uma dança entre emoções, vínculos e momentos da vida. Quando reconhecemos isso, conseguimos ver o homem como ele é, um ser humano completo, e não uma caricatura. Grande parte dos homens nunca parou para refletir sobre como funciona seu próprio desejo. O autoconhecimento sexual ainda é visto como algo feminino, mas isso é um erro. Quando o homem entende o que lhe atrai, o que o bloqueia, o que o estimula e o que o fere, ele evolui. A sexualidade madura nasce do autoconhecimento, e não de fórmulas prontas ou de expectativas externas. A pornografia cria uma imagem completamente distorcida do desejo masculino. Ela apresenta o homem como uma máquina insaciável, sempre no controle e sempre no clima. Mas essa fantasia não traduz o mundo real e acaba gerando insegurança, ansiedade e culpa. Muitos homens acham que têm um problema por não se comportarem como os atores que veem. Um dos maiores problemas é que os homens raramente falam sobre isso entre si. Existe um silêncio coletivo em torno do tema, alimentado pela vergonha e pelo medo de parecer frágil. Mas esse silêncio é corrosivo. Ele impede trocas, aprendizados e o crescimento emocional necessário. Quando os homens começam a conversar sobre desejo com profundidade, a cura começa a acontecer. A forma como os meninos são educados molda profundamente sua sexualidade futura. Se um garoto cresce ouvindo que sexo é prova de masculinidade, ele se sente pressionado a provar algo. Essa mentalidade leva à desconexão com o próprio corpo, com os sentimentos e com a real intimidade. Precisamos educar meninos com mais consciência, liberdade emocional e respeito por si mesmos. É hora de expandir a ideia do que é desejo. Desejo não é só tesão, é conexão, toque, troca, presença. Muitos homens desejam carinho, afeto, aconchego, mas foram ensinados a canalizar tudo no sexo. Essa confusão gera frustração, mal-entendidos e relacionamentos vazios. Quando o desejo é entendido em sua plenitude, o sexo se torna mais verdadeiro e libertador. Se você chegou até aqui, provavelmente esse vídeo te fez refletir. Curta, comente e compartilhe com alguém. Tem muito homem por aí carregando culpas que não são suas, e muita mulher tentando entender o que ninguém explicou. Vamos levar essa conversa adiante, sem tabus e sem pressões, porque sexualidade não é um dever, é expressão. E entender isso é um passo importante rumo a relações mais humanas, profundas e respeitosas. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este e até a próxima.